sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Já não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Você que vai trazer a sua primícia, o seu dízimo, a sua oferta, pode trazer, depositar em algum desses recipientes que estão aqui no altar, com alegria, porque a Bíblia fala que Deus ama quem dá com alegria, não por culpa, não por peso. Eu sou filho de Deus. Abriu uma pra eu passar por Ele, mostrou-me o seu perfeito amor. Nos matou pra que eu pudesse cantar. Eu sou filho de Deus. Eu sou filho de Deus. Levante suas mãos já. Já não sou mais escravo do medo. Sou filho de Deus. Já não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Cheire calabás. Todo medo é arrancado. Você é livre para avançar naquilo que Deus tem para você, amém? Amém. Profetize isso para a pessoa que está do seu lado. Diga: você é livre para avançar naquilo que Deus tem para a sua vida. Tudo que te prendia está sendo arrancado. Aleluia. Glória a Deus. A resposta, ela sempre vai sair do altar. Amém? Eu estava aqui, o irmãozinho, você viu, nós temos falado de uma geração que é levantada para despertar outra geração. O irmãozinho veio e falou: pastor, está aqui sua oferta para a Europa, o senhor pregar na Europa, está aqui a minha primeira oferta. Da boca dos pequeninos ele tira o perfeito louvor. Eu não quero fazer nada que não seja da vontade de Deus. Eu orando: Deus, se é da tua vontade que eu vá para lá ministrar, né, o Senhor vai responder. E ele veio, está aqui, está até escrito aqui, Europa. Eu creio em nome de Jesus. Senhor, nós vamos às nações, assim como as nações também têm vindo até nós. A Europa, Senhor, que enviou tantos missionários para esse país. Nós temos uma dívida com a Europa, Senhor. Porque nós temos que parar com esse entendimento de achar que somente são necessitados aqueles que não têm o alimento para comer. Os europeus, eles não têm essa dificuldade, mas eles não têm um alimento espiritual, estão morrendo nas drogas, no homossexualismo, no suicídio, na violência. Estão sendo evangelizados pelos muçulmanos e nós estamos de braços cruzados. Senhor, nos desperta a tua igreja para a Europa, para nós nos voltarmos para aqueles que um dia semearam em nós. Eles acreditaram nessa terra, nessa nação, e eles semearam o evangelho aqui, semearam o melhor que eles tinham, semearam os seus missionários. Nós queremos também, como uma semente, cair naquele solo, Senhor, e produzir fruto ali. Que nós possamos levar uma palavra de avivamento, de despertamento. Que as igrejas lá parem de ser centros de visitações ou lugares que estão sendo comprados para se tornarem mesquitas, e que haja um avivamento na nação, em todo o continente europeu, Pai. Em nome de Jesus nós oramos.
se assim for da tua vontade, que nós colocamos nossos pés lá esse ano, que o Senhor vai proporcionar tudo. Nós não vamos fazer na nossa força, é o teu Espírito que vai à frente, em nome de Jesus, amém. Repita comigo: se movendo no Espírito. Quero trazer uma palavra que o Espírito Santo colocou no meu espírito, que eu creio que é de extrema importância para nós, mas eu preciso de muita atenção, muita atenção. Eu orei bastante para ministrar essa palavra, porque é uma palavra que é muito importante para o nosso entendimento, e eu quero que você esteja em espírito de oração, que você agora evite caminhar, se movimentar, que você receba a palavra de Deus, amém? No livro de 2 Coríntios, no capítulo 5, nós vamos ler do verso 17 ao 20, na NVI. Eu quero alertar a igreja, trazer uma palavra de alerta, para que nós possamos estar preparados. Aleluia. Como é bom estar na presença do Senhor. Não é bom, queridos? Muito bom estar na presença do Senhor. Nós não nos queremos nos mover se não for nele. Queremos nos mover pelo Espírito. 2 Coríntios 5, 17 ao 20. Senhor, eu quero render a Ti, dobrar os meus joelhos, dizer que Tu és o meu Deus, o Deus que me chamou pelo nome no ventre ainda da minha mãe. Que nenhuma palavra que saia dos meus lábios, Senhor, seja minha, seja do meu coração, da minha emoção, mas que venha do Teu trono, Senhor. Conduz-me, Senhor. Tu és o meu bom pastor, Teu cajado está sobre mim. Conduz a minha vida, Espírito Santo. Eu me humilho diante de Ti. Sem Ti eu não sou nada, eu não posso fazer nada. Oh, meu amigo Espírito Santo, que me assiste em minhas fraquezas, que tem me auxiliado até hoje, que não me abandona jamais. Obrigado. Eu Te louvo diante da igreja. Tu és o meu melhor amigo, Espírito Santo. A Ti seja toda a honra e toda a glória. Amém. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas ou velhas já se passaram, e eis que surgiram coisas novas. E tudo isso provém de Deus. Repita essa parte: tudo isso provém de Deus. Amém. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliado consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo suplicamos, reconcilie-se com Deus. Irmãos, todo o fundamento, todo o segredo, toda a base é isso aqui. É o que? Novo nascimento. Recebemos uma nova vida em Cristo. Não adianta a gente ir para a igreja, orar, jejuar, dizimar. Não adianta a gente trocar os costumes do passado por novos costumes. Nós precisamos morrer para nós mesmos e receber um novo nascimento. E quando nós recebemos um novo nascimento, nós recebemos um novo nome, uma nova identidade, um novo propósito. Então tudo da outra vida tem que ser deixado para trás, tudo. Só que a palavra aqui é bem clara: isso não vem de nós. Nenhum homem, nenhum pastor, nenhum apóstolo, nenhum pregador, nenhuma igreja, nenhuma instituição é capaz de mudar a vida de uma pessoa. O texto é muito claro, ele está falando que isso provém de Deus. Para que nós sejamos transformados uma nova criatura semelhante a Jesus, nós dependemos do auxílio do Espírito Santo. É por isso que Jesus disse
né, que o Espírito Santo viria. João Batista disse: eu batizo vocês com água para arrependimento, mas virá outro depois de mim, que é Jesus, que vai batizar vocês com fogo. O que é isso, vir outro depois de mim que batizará com fogo? Quando Jesus ele morre por nós na cruz, né? E agora a condição é que todo aquele que crê nele como o único suficiente Salvador, confessar com sua boca e crer com o seu coração. Com a boca se confessa e com o coração se crê. Naquele momento você é marcado pela presença do Espírito Santo. Jesus, ele te marca com fogo, ele marca a tua vida, ele muda a tua história. Amém? Esse é o fundamento principal. Não tem como fazer nada, nenhum ritual, nada vai substituir esse sacrifício de Jesus. A Bíblia fala que aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Agora, o que eu quero principalmente chamar sua atenção aqui é essa frase: tudo isso provém de Deus. Tudo que nós fizermos aqui como igreja, irmãos, tudo isso tem que vir de Deus, não pode vir de mim. Eu não posso forçar ninguém a ser de Deus, eu não posso forçar ninguém a ser santo, embora eu deseje que as pessoas sejam. Isso tem que ser pelo poder do Espírito Santo. E uma vez que o Espírito Santo nos transforma uma nova criatura, o que vem depois disso? Muitas pessoas têm a mentalidade de serem salvos para fugir da condenação eterna, do inferno. Mas a Bíblia é muito clara nesse texto, que Ele nos salvou para um fim. Qual é esse fim? Ele nos salvou para o ministério da reconciliação, para através dessa mensagem de reconciliação, fôssemos embaixadores de Cristo. Amém? Você já imaginou você ser um embaixador de Cristo? Um embaixador de um país, quando ele está em outro país, o papel dele é representar a cultura do país a qual ele veio de origem. E porque ele defende essa cultura, ele é sustentado por essa cultura. Você pode pegar um embaixador do Reino Unido que vive na Etiópia e ele vai comer a comida que vem do Reino Unido. Os filhos dele vão ter educação que vem do Reino Unido. As roupas vão ser roupas que vêm do Reino Unido. Porque a cultura que ele defende de origem é a cultura que o sustenta. E antigamente era assim: o sacerdote vivia do altar para o altar. O que é isso? Ele representava uma cultura. A palavra culto vem da origem da palavra cultura. Então, a cultura é uma forma de culto. Assim como a palavra cultivar, quando Deus fala para Adão cultivar o Éden, Ele está querendo dizer para Adão o quê? Presta culto. Tudo que você faz é culto para Deus. Por isso que a Bíblia fala: quer você coma, quer você beba, tudo que você fizer, faça para a glória de Deus, porque tudo é um culto. Então, eu e você fomos chamados para sermos embaixadores de Cristo. Nós não fomos chamados para representar uma cultura mundana, uma cultura dessa época. Nós somos chamados para representar a cultura do céu, a cultura da palavra de Deus. E quando nós formos representantes dessa cultura, essa cultura vai nos sustentar. Vai sustentar-nos financeiramente, vai sustentar emocionalmente, espiritualmente. Ela vai nos manter em qualquer dificuldade que nós tivermos. Você pode estar em outro país, talvez não conseguir falar o idioma daquele país. Deus, Ele vai te sustentar lá para a obra que Ele tem. Não importa a sua condição intelectual ou financeira. Então, eu fui salvo, eu e você, para tornarmos novas criaturas e para um ministério. Que ministério é esse? Reconciliação. Nós falamos na igreja de 5 ministérios, mas nesse caso aqui, todos foram chamados para esse ministério, que é reconciliar o homem com Deus. A Bíblia fala que o nosso pecado faz separação entre nós e Deus. Então, uma vez agora que eu sou uma nova criatura em Cristo, qual é o meu ministério? Ministério é encargo, é serviço. É como, através de um encargo, de um serviço, eu manifesto a vontade de Deus. Então, qual é o meu ministério e o seu? Pegar pessoas que estão longe de Deus por conta do pecado e levá-las até o encontro com Deus. Um ministério de reconciliar. Um ministério que diminui as lacunas. As sobras que há entre as pessoas e Deus tem que ser diminuída. Deus não nos levantou para facções, para discussões que não levam, que não edificam em nada. Deus não nos chamou para colocar um irmão contra o outro. Não, Deus nos chamou para ocupar os lugares vazios.
Amém? A palavra de Deus tratada aqui em 2 Coríntios fala sobre a fidelidade de Deus com o povo e o conforto que Ele oferece àqueles que são fiéis. O tema principal da carta de 2 Coríntios é isso. Por quê? Porque em 1 Coríntios, se você ler a carta de 1 Coríntios, Paulo está exortando a igreja de Coríntios. Ele está exortando em vários sentidos. As mulheres estavam tomando o lugar dos homens, e enquanto o homem estava pregando, a mulher levantava e falava: não é isso não, é outra coisa, discordava. As mulheres estavam tomando um lugar na igreja que não era delas. E Paulo exorta. Por quê? Existe, querido, algumas lutas espirituais que serão reais e vão acontecer até Jesus vir e aniquilar de uma vez por todas. E essa luta vai ser contra o diabo, a Bíblia fala, contra o dragão e contra a mulher, que está lá em Apocalipse, que é a Jezabel. Elias só não enfrentou Jezabel naquele tempo. A igreja vai enfrentar o dragão e Jezabel, mas não vai conseguir aniquilar. Só Jesus, quando vier, vai aniquilar essa mulher, esse espírito, e vai aniquilar o dragão. Então tudo que o diabo faz é imitar a palavra. Jesus é o noivo. Então Lúcifer, Satanás, ele quer ser também o noivo. E ele precisa de uma noiva. E essa noiva é quem? É Jezabel, que é a falsa igreja, que é a grande prostituta, que usa o nome de Deus como sendo Deus, mas não é Deus. Então essa guerra, ela vai existir sempre. Nós sempre vamos lutar contra o príncipe desse mundo e contra a sua noiva, que é Jezabel. Paulo estava trazendo uma palavra de alinhamento para confrontar esse espírito dentro da igreja de Coríntio. As mulheres que estavam ali, os homens estavam omitindo a sua posição, e as mulheres começaram a tomar posição e começaram a estar debaixo desse espírito de Jezabel. E elas começaram a corrigir. Tinha alguém pregando, levantava a mão: não é nada disso. Ou então começava a profetizar enquanto o outro estava ministrando. Aí Paulo começa a trazer ordem: olha, quando um estiver profetizando, o outro fica quieto. Quando um estiver falando língua, o outro tem que interpretar. Ele começa a trazer ordem, porque a igreja estava bagunçada. E aí na segunda carta a Coríntios, a gente vê que a igreja reagiu bem já. Ela começou a obedecer, porque Paulo agora começa, então, primeiro ele fala o que não deve ser feito, e agora em 2 Coríntios ele começa a falar o que deve ser feito, e o resultado dessa fidelidade do povo para com Deus. A igreja de Corinto era uma igreja muito importante para aquilo que Deus queria fazer. E então Paulo começa a falar no capítulo 1 sobre a fidelidade de Deus e o conforto de Deus aos fiéis. No capítulo 2 ele mostra o alívio e a alegria de Paulo, depois da tristeza que sentiu com os contatos anteriores sobre a igreja de Corinto. No verso 3 e 4 ele frisa a superioridade da nova aliança, para que ninguém fosse escravo de ninguém mais, para que ninguém ficasse baixo de julgo de escravidão. Ele coloca a importância da nova aliança em comparação com o Antigo Testamento. E eu vou até o capítulo 5 e 7, sendo que a segunda carta a Coríntios tem mais capítulos, mais de 10 capítulos, mas eu vou até aqui. E o capítulo 5 e 7, ele destaca a esperança da salvação eterna e a separação do pecado, que anteriormente dominava a vida dos coríntios e de todos os homens. Então Paulo ele começa agora a alinhar a igreja e falar: olha, o propósito que vocês foram chamados, primeiro, é para ser nova criatura. Vocês não podem viver como estavam vivendo antes. Vocês não podem viver de forma carnal dentro da igreja. A gente tem que tomar muito cuidado, porque a igreja de Corinto, querida, ela era uma bênção. Ela tinha 3 anos só, pouco mais de 3 anos, ela começou a crescer, com muitas curas, milagres. Só que ela começou a perder ordem, porque Paulo foi para Éfeso. Ela perdeu o pastor, aí acontece, o povo começou a perder o propósito. Nós temos que estar debaixo de uma liberdade, sim, mas debaixo de uma liberdade supervisionada, assistida. É diferente de sermos escravos de algum senhor, mas também nós temos que estar debaixo de uma liberdade assistida. A Bíblia fala, é bíblico, a Bíblia fala: sede obediente aos vossos guias espirituais. Eu sou livre, mas mesmo livre eu tenho que ser obediente ao meu guia espiritual, meu discipulador, meu pastor, seja quem seja o meu discipulador, sendo pastor ou não, eu tenho que ser obediente a ele, porque a Bíblia fala que eles cuidam das suas vidas como quem prestará as contas a Deus.
sou como todo mundo aqui dentro. O mesmo sangue que Jesus derramou por mim, derramou por você. Só que existe uma diferença entre eu e você. Deus vai cobrar de mim aquilo que não vai cobrar de você. Ele vai cobrar essa igreja de mim. E isso Ele não vai cobrar de você. Ele vai cobrar de você da sua vida, da sua família. Mas de mim Ele vai cobrar da igreja. Como você pega o texto de Apocalipse. Nos textos de Apocalipse Ele escreve cartas às igrejas. As cartas são endereçadas para as igrejas. Mas Ele está tratando com quem? O anjo da igreja. Eu acredito que o anjo da igreja, estava conversando com o pastor Adriano essa semana, nós acreditamos, é aquela pessoa responsável pela igreja. O guardião da igreja. A função do anjo é guardar, não é isso? Os anjos não acampam ao nosso redor para quê? Para nos guardar. O papel pastoral não é isso? Guardar, cuidar das ovelhas. Então, você vê que a igreja, a carta é endereçada para a igreja, mas Deus está tratando com quem? Com aquele que guarda a igreja. Então, eu vou prestar conta. Então, se eu vou prestar conta, vocês têm que prestar obediência. Amém? Vocês têm que obedecer a palavra de Deus que está sendo ensinada aqui. Então, você vê que Paulo, ele fala, não, a igreja está se perdendo. Eu fui viajar para abrir outra igreja, eles começaram a entrar carne no meio da igreja, carne misturada com o espírito. E aí Paulo tem que conserta a igreja através de cartas. Ele vê uma maneira de poder se comunicar com aquela igreja. Ele reivindica o direito dele de pastor daquela igreja, que plantou aquela igreja. E ele começa a corrigir a igreja. Ele começa a alinhar. E eu sinto que nós aqui como ministério, nós estamos num momento de crescimento. E nós temos que nos resguardar de não perdermos a essência. Muitos começaram bem, mas num determinado processo se perderam. E nós não queremos nos perder. Nós queremos permanecer na mesma essência que essa igreja começou aqui. Amém? Em nome de Jesus. Então Paulo ele começa a exortar e a lembrar a igreja, olha, vocês são chamados para reconciliar. Vocês não são chamados para ficar discutindo bobagem com o outro, ficar criando lacunas entre os outros. E aí a palavra de Deus me trouxe 2 textos, Mateus 5, 9. E depois eu vou ler Ezequiel 22, 30. 2 textos que a palavra de Deus me colocou sobre essa questão de reconciliar homens com Deus. Deus falou muito comigo sobre encurtar a distância, encurtar os espaços vazios. E lá em Mateus 5, 9 diz, bem-aventurados são os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Quando eu sou filho de Deus? Quando eu sou um pacificador e não um incendiário. Então se eu vejo que um irmão tem um problema com outro irmão, ou com qualquer outro tipo de problema que seja, a minha função é o quê? Qual é a minha função como filho de Deus? Pacificar, trazer paz. Amém? Trazer paz aonde não tem paz. Lá em Ezequiel 22, 30, olha o que fala. Deus ele procura alguém para poder se tampar a brecha, para ele poder salvar aquele povo, mas ele não encontra ninguém disposto, ninguém quis ser reconciliador. Ezequiel 22, 30, ninguém quis reconciliar. Quantos nesta manhã estão aqui que querem ser reconciliadores? Amém? Deus chamou para essa reconciliação. Procurar entre eles um homem que erguesse o muro e se colocasse na brecha diante de mim e em favor desta, para que eu não destruísse, mas não encontrei ninguém. Ele fala assim, é como a cidade naquela época, ela era fortificada por muros, né? Então ele está falando, eu queria levantar um homem que ele fosse como um muro, alguém que protegesse. Eu acabei de falar que o anjo é aquele que protege. Em Apocalipse trata o pastor como um anjo, alguém que protege, aquele que guarda, né? Então ele está falando, eu procurei alguém que levantasse como um muro para proteger esse povo, ou até mesmo se colocasse no vão, brecha é vão, tem um vão no muro, entra lá e tampa, para que nada de mal entre. Mas eu não encontrei ninguém, então eu vou ter que destruir essa cidade, porque ninguém quis estar disposto para o ministério da reconciliação. Nós somos reconciliadores, irmãos. Eu e você era pecador, ninguém aqui é melhor que ninguém. A Bíblia fala que no reino de Deus o menor serve o maior. Sabe por que eu estou pregando aqui? Porque eu sou o menor de vocês, eu sou mais fraco, pode ter certeza, eu sou mais falho, eu sou o que mais erro aqui na igreja, eu sou o que mais cometo erro, sou eu, irmão. O maior pecador dessa igreja sou eu. Por isso que eu estou aqui servindo vocês, porque Deus ele usa as coisas que não são para serem, para confundir as coisas que são. É isso que ele faz. Então ore por mim,
Quando você vê que eu falhei, ore por mim, me ajude. Chega em mim, pastor, ó, você está falhando. Seja alguém na brecha, não deixa que eu fique sem resguardo, não. Amém? Esse é o papel de um com o outro. Eu lembro de um filme que eu assisti de guerra. Vem cá, Michel. Quem lembra daquele filme dos Espartas, dos 300? Eles tinham uma estratégia de guerra que ninguém conseguia derrotar eles, que era o quê? Todo mundo ficava com o escudo do lado do outro. Então eles não deixavam nenhuma brecha para que não entrasse nenhuma lança, nenhuma flecha. Então se você deixa um vão, alguém vai ser atingido. E quando alguém no exército for atingido, um elo da corrente arrebentado, se arrebenta toda corrente, porque a corrente está tensionada. Obrigado. Você está entendendo? Encosta o teu ombro no ombro do irmão do lado e fala: eu fui chamado para reconciliar. Eu fui chamado para guardar você. Por isso, quando o teu irmão está errando, você tem com amor. Nós temos que aprender esse amor. Eu tenho que aprender. Chegar e exortar com amor. Irmão, vem cá. Para aperfeiçoar. Não é para quebrar. Não é para destruir. Amém? Então, querido, olha que maravilha. Eu e você fomos salvos. Eu não sou melhor que você, nem você melhor do que eu, pior do que um, pior do que o outro. Todos fomos salvos. Para quê? Para agora sermos reconciliadores. Como que Deus pega pessoas falhas como eu e você e fala: agora você vai reconciliar os homens com Deus? Como sendo, você sendo um clamor de Deus na terra, reconciliem-se com Deus. Quando as pessoas olharem para a tua vida, elas têm que ver em você uma pessoa que reconciliou com Deus. Nós não estamos aqui pregando em causa própria. Nós não estamos aqui levantando o nome de um ministério. Nós estamos aqui levantando o nome daquele nome que está acima de todo nome, o nome de Jesus. A Ele seja a glória e a honra na igreja para sempre. Amém? Deus nos escolheu, irmão. Olha o que eu escrevi: Deus nos chamou para pacificarmos o que está sem paz. Tem alguém sem paz de espírito? Nós vamos lá pacificar. Deus nos escolheu para tamparmos as brechas, os lugares ainda não ocupados, diminuirmos o vão entre as pessoas e Deus. Aí eu sei que teu irmão tem dificuldade com o outro, então eu vou ser a ponte que vai ligar um no outro. Eu vou lá com amor e vou trazer um para perto do outro. Essa é a minha missão. Eu não fui salvo para ficar sentado nesse banco assistindo o culto. Eu fui salvo para uma missão de reconciliação. Ah, mas a irmã lá está chateada com o marido, vai largar? Não, não vai largar não. Nós vamos orar, nós vamos ajudar. Se for possível, nós vamos pagar para eles ir para um hotel, para eles fazerem uma viagem. Vamos fazer o que é necessário, mas eles vão reconciliar. Eles vão se reconciliar. Eles vão se restaurar. Esse é o nosso chamado. Não faz sentido algum a gente estar reunido como igreja se não for para ser nova criatura e reconciliadores. Não há. Esse é o nosso chamado, esse é o nosso ministério. Amém? Agora, como nós cumprimos essa obra de reconciliação? Aí que eu quero ensinar. Muitas vezes nós erramos não por falta, mas por excesso. A gente quer tanto que o outro converte. A gente quer tanto que o outro seja diferente. A gente quer tanto que o outro irmão seja transformado, que a gente acaba muitas vezes misturando essa vontade gerada pelo Espírito com a nossa e excedemos um pouco essa força. A Bíblia fala em Zacarias capítulo 4, versículo 6. Zacarias 4, 6. Esta é a palavra do Senhor para Zorobabel. Não é por força, nem por violência, mas é pelo meu Espírito. Essa obra de reconciliação, irmão, não é na nossa força. Durante muito tempo a igreja errou, trazendo o quê? A terapia para dentro da igreja, o humanismo, a psicologia para dentro da igreja, e começou a usar essas ferramentas. Não é por ferramentas humanas, é pelo Espírito, não é por força. Irmãos, quantas vezes eu errei e ainda erro, com a ânsia de acertar, com a ânsia de querer que as pessoas estejam alinhadas com o propósito de Deus, eu me excedi. Às vezes numa correção, numa maneira que eu fui falar, eu sou falho. E daqui da igreja quem mais demonstra falha sou eu, porque eu estou mais falando. Então eu estou mais sujeito a falhar e estar mais apresentada a minha falha do que a dos outros. Então nós temos que vigiar e tomar cuidado para que nós não venhamos exceder.
para que não seja na nossa força. Eu quero tanto que aquela pessoa seja uma pessoa de oração. Você tem que orar. A religião ensinou o quê? Você vai entrar aí, né? Os pais ensinavam para os filhos, vai ficar nesse quarto aí rezando, orando até tal hora. Enquanto você não terminar isso, você não vai fazer isso. Não adianta. A Bíblia fala, esse povo me adora com os lábios, mas o coração está longe. O que ele está falando? Deus está falando de quem? Religião. Ele não está falando de um povo que está lá no bar bebendo, dançando. Ele está falando de um povo que está na igreja, que está buscando a Ele, está orando, mas o coração dele não está lá. Por que esse povo está lá? Por força, por medo de ir para o inferno, pelo medo que a religião criou. Nós não queremos ninguém aqui por medo. Nós queremos que você esteja aqui na liberdade do Espírito. Nós queremos que o Espírito sopre você para vir para cá, para buscar a face de Deus, para buscar Deus. Nós não queremos ter que falar para você, você tem que orar, você tem que jejuar. Não, nós queremos que o Espírito Santo brote isso dentro de você. Senão vai ficar pesado, ficar ruim. Amém? Quantos compreendem? Então, queridos, nós temos que orar para que essa obra seja feita através do Espírito. Primeira coisa, eu sou um pecador que agora fui resgatado por Cristo e Ele me torna uma nova criatura, e eu tenho o propósito de reconciliar os homens com Deus. Eu sou um embaixador. Então, se eu sou um embaixador, eu tenho que representar bem, e para mim ser um embaixador que representa bem a pessoa de Cristo, eu tenho que fazer isso com amor, amar a Deus acima de tudo e amar o meu irmão. Eu tenho que exortar em amor. Todas as exortações da Bíblia são claras e falam que a disciplina é para conquistar o irmão, não é para perder. Mas eu já falei, é lógico. Você já falhou, Diego? Já falhei, muitas vezes. E ainda vou falhar muitas ainda. Mas eu estou pedindo auxílio. Espírito Santo, me ajuda. Meu amigo, me ajuda. Porque essa obra, irmão, só é possível através do Espírito Santo. Não é possível através de homens. A Bíblia diz em Tiago, capítulo 1, do verso 20 ao 21. Eu quero sua atenção, porque isso aqui é só uma introdução do que eu vou falar. Daqui a pouco, você achar que eu estou pregando uma coisa, você vai ver que vou mais a fundo do que eu estou falando aqui. É mais sério do que a gente pensa. Ter uma igreja na força do homem. Ter uma igreja que as coisas estão acontecendo na força do homem. É muito mais sério do que a gente imagina. Tiago, capítulo 1, verso 20 e 21 diz: pois a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, livre-se de toda impureza moral e da maldade que prevalece, e aceite humildemente a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. O que ele está querendo dizer? Que a nossa justiça não vai, a nossa vontade, a nossa ira, eu quero que aquilo seja resolvido, não vai resolver. Ele está falando, livre-se de toda impureza moral. Sabe o que é impureza moral? Pessoas que acham que são tão corretas, tão moral, mas elas estão lutando em causa própria, é isso? Elas não estão lutando em causa do reino. Quantos compreendem o que eu estou dizendo? Porque o que é a maldade? A gente entende maldade como alguém que está lá no mundo prostituindo, pecando. Não, maldade são também aqueles que deturpam a palavra e usam da palavra para o seu próprio fim, para usar como causa própria. Então eles se escondem por trás de uma falsa moral, mas são imorais. Por quê? Porque Deus está vendo, você não está fazendo as coisas com o intuito do reino, de encurtar os espaços. Você não está sendo um pacificador, você está lutando por causa própria. Até coloquei aqui uma frase do Luiz Hermínio, né, que ele fala: Jesus é o príncipe da paz, e só pode ir para a guerra quem tem paz. O interessante é que Jesus é o príncipe da paz, e ao mesmo tempo ele é chamado do quê? Do Senhor dos exércitos. Como que alguém que é o Senhor dos exércitos é príncipe da paz? Sabe o que é isso? Só pode ir para a guerra quem tem paz. O que significa isso, Diego? Eu vou explicar. Jesus, enquanto ele esteve aqui na terra, embora ele foi injustiçado, traído, perseguido, caluniado, ele permaneceu em paz. Em nenhum momento ele explodiu com ninguém, porque ele sabia que a guerra dele ia ser travada nas regiões celestiais e conquistada na sua morte na cruz. Não ia ser contra pessoas. As pessoas estavam cuspindo. Olha a estratégia do diabo. Vou colocar que as pessoas têm ódio dele. Então, você já viu o filme A Paixão de Cristo? Aí tem aquela encenação das pessoas açoitando Jesus e tem um demônio lá passando atrás.
A Bíblia não fala se aquilo aconteceu, mas eu acredito que o demônio colocou uma ira, uma revolta, um ódio nas pessoas por Cristo muito grande. Então eles estavam penalizando Cristo com ódio muito grande. E por que o diabo usou essa estratégia? Olha aqui para mim. Porque ele queria que Jesus deixasse a posição que ele tinha de paz e agisse no ódio. Jesus, ele fala: Pai, perdoa eles porque eles não sabem o que estão fazendo. Por que eles não sabem o que estão fazendo? Porque eles estão debaixo de uma indução maligna. Eles não foram libertos. Jesus, ele entendeu o que estava acontecendo de forma o quê? Espiritual e não emocional, carnal. Aí às vezes alguém age com você, você fica com raiva da pessoa, mas você discerniu errado, porque você não viu o espírito que atuou por trás da pessoa, para que você ficasse com raiva dela, que era o que o inimigo queria, para você ficar com rusga com teu irmão. Então, só pode ir para a guerra quem tem paz, porque aquele que não tem paz, ele vai para a guerra em causa própria, ele não vai representando o reino, ele não vai como embaixador do rei. Eu vou pregar, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, e rebenta com tudo, nossa que maravilha, mas ele não fez isso para a glória de Deus, ele não fez isso para defender o reino, fez isso em causa própria. O que Jesus fala? Naquele dia vão dizer: eu expulsei demônio, eu curei enfermo, fiz tudo isso, e ele vai falar o quê? Apartai-vos de mim, porque eu não conheço vocês, porque vocês não procedem de mim, vocês procedem da iniquidade. O que é isso que ele quer dizer? Vocês fizeram pela motivação errada, fizeram em causa própria. Amém? Quantos estão me entendendo? Ele não pôde perder a paz em Deus para lutar em causa própria, porque estaria perdendo a autoridade espiritual. Se Jesus ele para e perde a paz em Deus e começa a lutar contra as pessoas e não contra os demônios, os principados, a Bíblia fala que ele venceu publicamente. A Bíblia relata algum demônio na hora da cruz, alguma enfermidade, alguma doença, mas fala que ele os derrotou publicamente. Quando que ele, olha que interessante, ele derrota publicamente demônios? Quando ele não deixa de lutar contra os demônios para lutar contra pessoas. Quando você é derrotado pelos demônios? Quando você deixa de lutar contra eles para lutar contra pessoas. A minha luta é com aquela pessoa está me atrapalhando, ela está atrapalhando meu ministério, meu objetivo. Não vou com a cara daquele irmão, não vou com a cara daquele pastor, estou com dificuldade, estou com uma barreira. O diabo venceu quando isso acontece, porque ele conseguiu roubar a paz que havia em você. Ele conseguiu tirar você da posição de paz que você estava, imparcial, para se tornar agora parcial. Pessoas parciais, pessoas que não são imparciais e que lutam por causa própria, elas não podem representar o reino de Deus, elas estão representando a sua própria causa. Quantos compreendem isso? A luta dele não era com pessoas. Muitos têm cometido esse erro hoje. A Bíblia fala lá em 2 Coríntios 10:4. 2 Coríntios 10:4. As armas da nossa milícia, ou do nosso exército, não são carnais, mas são espirituais e poderosas em Deus nas regiões celestiais. Quem é o nosso inimigo? Contra quem lutamos? Qual arma nós devemos usar? Eu quero que você repita comigo: a minha luta não é contra pessoas. Embora eu tenha problema com as pessoas, a minha luta não é contra elas, são contra os principados, são contra as potestades. Essa luta é travada nas regiões celestiais, com armas espirituais. E quando eu tenho esse entendimento, eu posso ir para a guerra, porque eu estou em paz com os homens. Amém? Pode aplaudir o Senhor, Ele é digno. Glorificado seja o nome do Senhor. Uma pessoa que não está em paz com Deus e com os homens, ele não pode ir para a guerra. Jesus é o príncipe da paz e o Senhor dos exércitos, porque ele não lutou em causa própria. Me ofenderam aqui, eu sou Deus, cuspiram na minha cara, agora o negócio vai ferver. O João, que era o apóstolo do amor, falou: o negócio está feio, o Senhor quer que eu ore e manda fogo do céu para queimar esse povo? Jesus: calma, você é o apóstolo do amor, cara. Que é isso? Se João, que é o apóstolo do amor, fez isso, o que dirá eu, que sou tão falho quanto João? Muitas vezes a gente erra, a gente falha. A gente tem vontade de orar e que fogo desça do céu e queima meia dúzia de gente da igreja, não é verdade? Só quem é pastor entende o que eu estou falando, não é? Porque a gente é falho, irmão. Isso não é porque a gente é falso
pastor, falso profeta, a gente é humano, a gente é falho. Mas aí sempre o Espírito Santo vem e lembra, você é reconciliador. Você é chamado para reconciliar. Você é chamado para tampar os lugares vazios, ocupar os lugares vazios. Você é chamado para pacificar. Amém? Você pode errar até por um momento, mas você não pode viver errando. Há uma diferença entre isso. Pessoas que são maldosas e fazem de propósito, e pessoas que simplesmente erraram, falharam. Pedro errou, João errou. Sabe por que eu creio que a Bíblia é a palavra de Deus? Eu vou te dar só um exemplo. Sabe por quê? Que eu posso te provar que a Bíblia não foi escrita por homens, porque ela aponta não só os acertos, mas as falhas dos homens. Homem nenhum aceitaria num livro que ele escreveu sobre ele mesmo, que colocasse as suas falhas. Ele ia encobrir as suas falhas. Então eu tenho certeza que a Bíblia não foi escrita por homens, porque ela não poupa Davi quando Davi erra, ela não poupa Elias, ela não poupa os discípulos, ela não poupa ninguém. Até mesmo o momento que Jesus ficou triste, ela não esconde. Essa Bíblia é a palavra de Deus. Agora nós não podemos viver errando sempre, não podemos viver pecando sempre. Então nós entendemos qual é a nossa missão, reconciliadores. Entendemos qual é o nosso inimigo e onde devemos lutar. Amém? Conseguimos compreender isso. Então vamos para o próximo passo. Agora eu vou começar a aprofundar. Eu preciso de bastante atenção de vocês. Jesus, ele foi tentado, queridos, em todo tempo em deixar a paz que excede o entendimento para entrar em guerra com os homens. Eu estou ouvindo o som de algumas crianças, só ajuda a gente a ter um silêncio para a gente poder ouvir a palavra. Os pais me ajudem, por favor. Se for preciso dar uma saidinha com o teu filho, tem umas varinhas lá fora, você pode cortar e utilizar, fica à vontade, tá? Em todo tempo, Jesus, ele foi tentado a sair da paz que excede o entendimento. Para quê? Mudar o foco da guerra dele e lutar contra as pessoas. Jesus não veio para lutar contra pessoas, ele veio morrer por elas. Amém? Ele veio morrer por elas. Então o inimigo, ele quis de todo tempo tirar o foco de quem era o inimigo dele, de contra quem ele tinha que lutar. Tirar ele das regiões celestiais e pôr ele na terra. E aí aconteceu algo interessante. Ainda bem que Jesus não veio lutar por causa própria. Ainda bem que nossos erros não tiraram de Jesus a paz. O meu pecado, irmão, não tirou a paz de Jesus. O seu pecado não tirou a paz de Jesus. Ao invés dele lutar contra mim e você, e exterminar eu e você, sabe o que ele fez? Vou morrer por você. A nossa ofensa, o nosso pecado não tornou quem Jesus é, não mudou quem ele era. Isso é santidade. Santidade é você não ser corrompido pelas pessoas ou pelas circunstâncias. Ao contrário disso, ele morreu por mim e por você. Porque se Jesus lutasse contra pessoas, contra eu e você, ele teria que exterminar eu e você. Ele teria que matar todos nós. Mas ao invés disso, ao invés de nos matar, que era o que nós merecemos, ao invés de vir fazer justiça de Deus, ele se fez pecado por nós. Ele se fez injustiça para que nós fôssemos justificados. Irmãos, isso é muito forte. Me treme por dentro só de falar isso. Aquele que viria para nos matar, veio para morrer por mim e por você. Aquele que viria para fazer a justiça de Deus, se fez propriamente injustiça para que nós fôssemos justificados. Você está entendendo que ele inverteu, ele trocou o lugar dele com a gente? A Bíblia fala que o castigo que nos traz, o que eu falei? Só pode ir para a guerra quem tem? E o castigo que nos traz a paz. Quem não tinha paz? Quem não tinha paz? E quem tinha paz? Aí ele veio, tirou a paz que estava dele e colocou. E todo medo, todo pecado, todo ataque que nós tínhamos, todo medo, toda malícia, toda maldade, todo terror por estarmos longe de Deus, foi para ele. E a paz que estava nele veio para nós. Ele trocou de fardo com a gente. Aleluia. Que isso? O castigo que nos traz a paz estava sobre os seus ombros. E pelas suas feridas nós fomos sarados. Amém. Se eu e você hoje temos paz, querido, é porque ele tomou o nosso lugar. É porque ele escolheu estar no nosso lugar.
Ele não lutou contra os homens, mas Ele morreu pelos homens. E nós hoje temos feito o que? Em vez de sermos reconciliadores, temos lutado contra as pessoas. A maioria das pessoas que a gente às vezes atende é o que? Problemas que as pessoas têm entre elas. Ah, pastor, fulano falou isso, ciclano falou aquilo, estou chateado com fulano. Irmão, a tua luta não é contra as pessoas, você tem que morrer por elas. Você não tem que lutar contra as pessoas que te fazem mal, você tem que morrer por elas. A Bíblia fala que Estevão foi morto e Paulo consentiu na morte dele. E esse mesmo Paulo que consentiu na morte de Estevão veio se tornar o maior apóstolo de todos os tempos. Se eu, como você, como gentio, hoje conhece a palavra, querido, nós temos que dar crédito a Paulo, que pregou aos gentios, que pregou aos que estavam em cadeias, que formou discípulos, que escreveu a maioria dos livros que estão no Novo Testamento, a base doutrinária todo do Novo Testamento. Paulo, que nasceu do fruto de um homem que morreu, ele tinha sangue desse homem nas mãos dele. Quantos de nós estamos morrer para que a mão daquele que tem o sangue nosso se torne aquele que vai reconciliar multidões? Se nós não conseguimos nem lidar com discussões tão insignificantes entre nós como igreja, se nós não conseguimos perdoar questões tão básicas, como nós podemos estar dispostos a morrer para nos tornarmos reconciliadores? Essa não é a verdadeira igreja de Cristo. E é aí que eu entro mais profundo. Porque muita gente fala do anticristo. A gente fala do anticristo, a gente pensa que vai vir um demônio, ele vai ser o anticristo. E se eu for te explicar o que é o anticristo, querido, você vai assustar. Eu queria ter aqui 3 domingos só para explicar sobre isso. Eu não tenho isso, então eu vou resumir. Eu vou começar falando sobre Barrabás. Barrabás, ele está do lado de Jesus. Quantos conhecem a história de Barrabás? E Pilatos fala, Cristo ou... O que significa Cristo no original? Nós já aprendemos aqui. Cristo não era o nome de Jesus, era o quê? O título que ele carregava, que era o quê? Messias, ungido. O povo esperava pelo Messias. Jesus era o... Então Pilatos está dizendo, vocês querem o Salvador, o Messias, ou quer Barrabás? Você sabe o que significa Barrabás no original? Quem aqui sabe? Só para te dar uma dica, Bar é filho, Bartolomeu é filho de Timeu, toda vez que tem Bar é filho de. Barrabás significa filho do pai, ou filho do Abba. Então nós temos 2 filhos. O filho do Abba, que é o Messias. Qual é o papel do Messias? Morrer pelos homens. Vamos lá, igreja, me ajuda. Morrer pelos homens, para reconciliar os homens com Deus. E qual que é o papel do outro filho aqui? Do outro filho? Lutar pelos homens, para que eles fiquem livres de Roma. Lutar contra os homens. Se você estudar a história de Barrabás, muita gente acha que ele era um ladrão. É mentira isso. A história coloca ele como um ladrão, como assassino. Não, eu vou te explicar. O que era Barrabás? Ele era um revolucionário, que ele estava lutando junto com os zelotes. Ele liderava uma revolta contra Roma. O Império Romano veio, estava em Jerusalém e colocou Israel debaixo do Império Romano. Israel não era um povo livre de novo, estava debaixo de um império, sujeito a esse império. E o Império Romano começou a colocar uma tributação muito alta, começou a fazer com que o povo sofresse. Não era como no Egito ou como na Babilônia, que eles eram escravos, mas eram assim, escravos legalizados. É como nós hoje. Pagamos um monte de imposto, tanto que nós sustentamos um governo que não nos dá nada em troca. É a mesma coisa. É o que acontecia com Roma. Ela vem, traz alguma evolução tecnológica, alguma coisa para Israel, em troca disso, impostos, pedágios, várias cidades de acesso aonde os judeus iam, porque judeus vinham de toda parte do mundo, já estavam se espalhando, para as festas judaicas, então era cobrado impostos,
Então, esse império começou a ter um abuso de poder autoritário sobre as pessoas. E Barrabás se posicionou como um líder. Ele se posicionou como uma esperança para esse povo. Então Barrabás, ele fazia o quê? Ele assaltava os ricos para alimentar os pobres. Igual Robin Hood. Ele fazia o quê? Matava aqueles opressores, aqueles soldados. Então Barrabás era uma resposta, uma esperança para o povo que queria vencer essa guerra lutando no âmbito terreno. Jesus era uma resposta para o povo lutando uma guerra no âmbito espiritual. Quem está entendendo o que eu estou falando? Então nós temos aqui duas respostas. Nós temos o Messias, o Salvador do mundo, que vai morrer e vai aniquilar o pecado de uma vez por todas. Porque esse império nada mais é do que fruto do quê? Do pecado que habita na carne do homem. Você destrói um império, amanhã levanta outro. Passa 100 anos, todo mundo morre, levanta uma outra geração, levanta outro homem querendo ter domínio sobre outro homem. A vontade de Deus nunca foi que um homem tivesse domínio sobre o outro. É por isso que quando Deus faz todas as coisas e o homem, e ele não faz a mulher ainda. Por quê? Para ele poder falar para Adão: dominai e sujeitai sobre todas essas coisas. Porque Deus nunca colocou um homem para dominar sobre a sua mulher. Deus colocou o homem para ter autoridade a favor da sua mulher, a favor da sua esposa. Então por isso que muitas mulheres não são submissas ao marido, porque o marido quer usar de autoritarismo. Não, você tem que fazer. Não, não é assim. Aí depois ele cria a mulher. Na versão King James eu estava lendo, ele fala assim: vou fazer não é bom, não fala que não é bom que o homem esteja só, fala: não é bom que o homem não tenha alguém semelhante a ele. Farei a ele alguém que seja semelhante a ele e que o auxilie na sua missão. Então o papel da mulher é o quê? Ser semelhante ao seu marido. O que é a palavra semelhante no original? Já expliquei. É dan, que significa o quê? Sangue. Você nasceu de uma outra família, ele de outra família. Quando vocês casam, você se torna uma só carne, um só sangue. Você é semelhante a ele, porque essa aliança é feita, uma aliança de sangue. O casamento naquela época ele era concretizado no ato sexual. Então a mulher saía da tenda com um vestido branco, com a mancha vermelha, e então eles falavam: eles estão uma só carne. Então o sexo, querido, não é algo para prazer somente, não. É uma aliança de sangue entre um homem e uma mulher, uma aliança inquebrável, porque alianças de sangue são inquebráveis. Amém? Então, quando eles se tornam uma só carne, eles têm aqui eles se tornam uma aliança de sangue. Por isso que fala: eu farei alguém que seja semelhante. Está querendo dizer o que? Eu estou fazendo alguém que está ligado a você no sangue, uma aliança de sangue. E essa pessoa vai auxiliar você na missão que eu te dei. A mulher não vai vir trazer uma nova perspectiva, uma nova proposta, não. Ela vai auxiliar naquilo que Deus já te revelou. Então por isso, se você não tem uma revelação, você não está pronto para casar. E se você está gostando de um homem que não tem uma revelação do que Deus tem para ele, não case, porque ele não sabe para onde ele está indo, não vai te levar a lugar algum, ou você vai tomar o lugar dele. E depois você vai reclamar que casou com banana. Quem está entendendo? Então Deus nunca quis que outro homem tivesse domínio sobre outro. Então o que é melhor? Levantar Barrabás, que vai lutar contra um império, não tem garantia alguma que vai vencer. Pode até vencer, mas daqui a tantos anos se levanta outro império, outro império, outro império, porque não tem como aniquilar a iniquidade do coração do homem. Não seria melhor receber o Messias, o Salvador do mundo, que vai aniquilar? Você quer alguém que guerreia contra pessoas nesse plano, ou você quer alguém que guerreia nas regiões celestiais contra os espíritos e aniquile de uma vez por todas a maldade? O que você prefere? Mas o povo preferiu o quê? Barrabás. Porque o povo quer o quê? Quer pau, quer briga, quer ver o circo pegando fogo. Mas os filhos de Deus são pacificadores. Se você não é um pacificador, você não tem a natureza de Deus, você não nasceu de novo. Eu falo mesmo porque eu falo a verdade. Não é que você fala a verdade, é que você é grosso. É igual aquela frase: Deus te chamou para ser o sal da terra, mas você não precisa ser sal grosso. Olha para o teu irmão com um rosto bem bonito, bem sereno, fala: você é o sal da terra, mas não precisa ser grosso.
Amém? Aleluia. Deu uma desarmada no sermão e deu um sorriso. Você não é o dono da verdade, você é só instrumento da verdade. Amém? Então, por favor, olhe para mim. Nós temos duas opções que foi apresentado para o povo: Cristo ou Barrabás. Cristo é o que? Messias. Deus usa a boca de Pilatos e ele fala: vocês querem o Messias ou querem o Filho do Pai? Que tem a natureza, mas não tem a divindade, a natureza divina santa. Barrabás acreditava que estava fazendo certo. Ele acreditava que era um instrumento de Deus, que era um libertador. Tem muitas pessoas que estão pegando o microfone, que estão pegando o ministério, que estão sendo Barrabás, estão lutando em causa própria. Vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, vamos lutar, vamos perseguir, vamos isso. Essas denominações, essa igreja. Não, Deus não quer isso de nós, querido. Deus quer nos levantar como reparadores de brechas. Amém? Reconciliadores. Nós vamos orar, e as denominações que ainda não se voltaram, para que eles vão se voltar. Os pastores que estão fora da presença de Deus, eles vão voltar. Nós vamos orar por reconciliação. O povo de Deus vai se reconciliar. A nação brasileira, que foi investido tantas missões na nação, ela tem um número maior de pessoas, de crentes hoje, que não são praticantes. Na década de 80, você tinha o censo, e quando se fazia o censo, a pessoa batia de porta em porta, perguntava se é espírita, se é evangélico, se é católico, e no católico colocava praticante ou não praticante. Você sabia disso? Porque tinha católicos praticantes e não praticantes. Hoje, no censo, já tem essa opção para evangélico, praticante ou não praticante. Porque muitos não são praticantes. E a Bíblia fala que se eu ouço a palavra, mas não me torno praticante dela, eu não sou um filho de Deus. Então não tem opção de ser um evangélico não praticante. Nós temos que ser praticantes da palavra. Nós somos reconciliadores. Até o dia de hoje está sendo oferecido para a gente: o que você quer? Você quer Barrabás ou você quer Cristo? E a gente está querendo Barrabás. A gente está querendo alguém que resolva o nosso problema rápido. Alguém que nos traga uma solução rápida. Alguém que atenda às nossas necessidades. Alguém que em favor de nós lute contra as pessoas que estão nos oprimindo, que estão nos fazendo algum mal. Esses dias uma pessoa para mim mandou para mim: estava assistindo o filme Que Paixão de Cristo, que vontade de entrar lá e acabar com aqueles soldados que estavam batendo, desferindo golpe contra Jesus. Eu falei: não, você está lutando contra a pessoa errada. Sabe por que aconteceu aquilo? Eu falei para a pessoa: foi por quê? Por causa do meu pecado e do seu pecado. Nós somos culpados por aquilo lá. Você pode ver que a gente acha que a gente está fazendo um ministério para Deus e a gente está lutando contra o inimigo errado. Quando eu estou lutando contra o inimigo errado, na região errada, eu não estou vivendo para Deus. A sua luta não é contra o teu irmão. A sua luta não é contra a outra igreja, embora ela possa ser falha. Não, a tua luta são contra principados, potestades e dominadores nas regiões espirituais. Deus não te levantou para lutar contra homens. Deus te levantou para reconciliar homens a Deus, para levá-los de volta para o propósito de Deus. Se alguém está perto de você fora do propósito, você não vai aceitar. Você vai orar até que essa pessoa se volte para o propósito. Mas isso não pode ser feito na tua força, na tua carne. Tem que ser no Espírito. Barrabás queria lutar na sua força. Eu quero tanto que o meu parente se converta. Eu quero tanto que ele se converta, que eu sou um chato. E que ele nem me convida mais para os aniversários, para as festas de família. Tão chato que eu sou. Você tem que orar por eles. Você tem que amá-los. Em nome de Jesus. Qual dos filhos do Pai que você quer? O filho do Pai que tem uma resposta emergente e rápida? Ou o filho do Pai que tem uma resposta contínua, permanente e eterna? Qual que você quer? Vocês têm que decidir. Lá em Mateus 27, no verso 17. Mateus 27, 17. Olha o que fala. Pilatos perguntou à multidão que ali se achava reunida. Perguntou a multidão. Grava isso. Qual desses vocês querem? Fala para o teu irmão, qual que você quer?
Que evangelho você quer, Fábio? Que filho de Deus você quer? O que resolva todos os seus problemas agora? Ou o que resolva para a eternidade? Queridos, se a nossa esperança é só nessa terra, nós somos os mais infelizes de todos os homens. E o povo gritou: solte Barrabás. Barrabás ou Jesus, o chamado, o Cristo. O que ele está falando? Vocês querem o filho do Pai ou vocês querem o Messias? O povo estava esperando o quê? O Messias. As profecias se apontavam para quem? Messias. Quem ia resolver o problema era o Messias. Mas o povo preferiu o quê? Barrabás. Queremos aquele que luta contra as pessoas. A gente está preferindo aqueles que lutam contra as pessoas. Nós estamos preferindo lutar contra as... Nós estamos preferindo lutar a nossa causa própria. Precisamos nos arrepender. Diga: eu me arrependo, Senhor. No verso 22, perguntou Pilatos. Olha o que Pilatos fala: o que farei? 22. Perguntou Pilatos: que farei então com Jesus, o chamado? Por que Pilatos fica insistindo em chamar de Cristo? De propósito Deus fez isso. O que eu faço com o Messias? E todos responderam: o que a gente faz? A gente tem a falsa igreja, com a falsa mensagem, que luta contra pessoas, que fica se justificando, que luta em defesa própria, e a gente faz o quê? Abençoa com oferta, endossa. E a igreja verdadeira, que está lutando em lutas em níveis espirituais, a gente faz o quê? Crucifica. Os verdadeiros cristãos, a gente faz o quê? Crucifica. Ah, aquele lá é bobo e perdoa todo mundo. Olha lá, está chorando de novo, está orando. Fulano errou com ele, está perdoando de novo. A gente crucifica. E o esperto, o que tira vantagem, o que luta contra as pessoas: vou resolver essa situação, você pode deixar. A gente faz o quê? O que a gente faz? Aplaude. Não estamos no propósito. A nossa luta não é contra pessoas. Aquele que está lutando contra pessoas está escolhendo Barrabás. Está escolhendo o filho de ordem natural, terrena, e não o filho de ordem espiritual. A igreja não vem de ordem natural, ela vem de ordem espiritual. Vocês são nova criatura e reconciliadores, e isso não vem de vocês, vem de Deus. Uma igreja espiritual é uma igreja que é reconciliadora, que não luta contra pessoas, mas está ali com autoridade a favor delas, para servir elas. E no verso de número 21, a pergunta foi para quem? Pilatos perguntou para a multidão. Perguntou para a multidão. Isso que é o problema de ter uma igreja de multidão. Lá em João 6, do 24 a 27, olha o que fala. Agora eu estou entrando no que eu quero. Quando a multidão percebeu, João 6, 24 a 27, quando a multidão percebeu que nem Jesus, nem os discípulos estavam ali, entrou nos barcos e foram para Cafarnaum em busca de Jesus. Quando o encontraram do outro lado do mar, perguntaram: mestre, quando chegou aqui? Jesus respondeu: a verdade é que vocês ficaram satisfeitos pelos pães. Vocês não vieram por causa dos milagres e dos sinais, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Olha aqui, existe uma igreja que ela recebe os milagres, ela recebe a provisão financeira e ela fica, como o pastor Adriano falou na quinta, que eu sou da igreja tal, eu tinha tantos carros, hoje tenho tantos carros. Eu tinha tantas empresas, hoje meu patrimônio é tanto. Uma igreja que fica satisfeita com isso é uma igreja de quê? De quê? Multidão. E a multidão escolhe quem? Cristo ou Barrabás? Porque a multidão, ela quer uma resposta agora, imediata. Ela não quer uma resposta eterna. Você está entendendo?
E ele fala: vocês ficaram satisfeitos, não trabalhem pela comida que perece, mas pela comida que não perece. E ele termina falando, olha lá, não trabalhem pela comida que não se estraga, mas pela comida que permanece. Vocês estão entendendo o que eu estou falando aqui? Olha aqui, o que Jesus está falando? Vocês estão buscando coisas passageiras. Escolher Barrabás é uma solução boa, mas uma solução, o quê? Momentânea, passageira. Atende a necessidade agora, mas não resolve o problema. Vocês estão lutando e trabalhando por coisas paliativas, passageiras, enquanto eu tenho coisas, o quê? Eternas, que vão solucionar tudo de uma vez por todas, aonde lá não haverá choro, não haverá lágrimas, não haverá confusão, não haverá problema, não haverá morte, não haverá tristeza, não haverá drogas, não haverá divórcio, não haverá assassinato, não haverá roubo, não haverá aborto, não haverá abusos. Vocês estão me entendendo? Vocês estão trabalhando por isso, por coisas passageiras. Uma igreja de multidão, ela busca o que é passageiro, ela busca somente atender o seu ventre, a sua necessidade. Nós não podemos ser essa igreja de multidão que se contenta com o pão. Nós vamos comer o pão e o peixe que Ele dá, sim, mas nós não vamos nos contentar com isso, nós queremos Ele. Eles viram, Jesus não está aqui, dá um jeito, pega o barco, vamos lá. Eles se empenharam, mas Jesus fala, a motivação de vocês de vir até aqui não era por causa de mim, procurando eu, não é porque vocês acordaram e não me acharam, falaram, nós perdemos Jesus, não, é porque vocês queriam o benefício que eu posso oferecer. Sabe essas igrejas? Vem para Jesus que Ele vai te dar isso, vem para Jesus que vai te dar aquilo. Eu gosto daquela ilustração. Eu vim para Jesus, eu tinha um pão, e agora eu tenho meio pão, porque eu parti esse um pão com meu irmão. O que Jesus fala? Se você tiver 2 capas, dá uma para o teu irmão e fica com outra. Se você tiver uma capa, faz o quê? Parte no meio, fica com metade, dá metade para ele. Metade de uma jaqueta, dá para aquecer alguém? Metade de um terno dá para aquecer alguém? Não, mas faz ensinar você a não ser egoísta, a não lutar contra pessoas, mas servir elas e reconciliar elas com Deus. É isso. Essa é a igreja verdadeira. E Pilatos perguntou à multidão, Cristo ou Barrabás? O Messias, o Salvador do mundo? Ou o Salvador momentâneo? E o povo quis o Salvador momentâneo. Por quê? Porque ali estava reunida uma multidão. E a multidão sempre vai trabalhar por aquilo que perece, aquilo que a deixa satisfeita. Eu não estou satisfeito, querido, eu quero mais. Eu quero o Espírito Santo, eu quero a presença dEle, eu quero conhecer a Jesus, eu quero ser semelhante a Ele. Aleluia. Eu quero. Não estou contente da maneira que eu sou, quero mais. Do conhecer Jesus e ser achado nele, eu quero conhecer Jesus, meu amado, o mais belo entre milhares. Amado é o mais belo entre de milhares. Você dá mais um tempo para mim? 1 João 2,18. Agora eu vou chegar onde eu queria. É mais sério do que a gente pensa escolher Barrabás. 1 João 2,18. Olha o que João está falando na sua epístola. Na NVI. Filhos, esta é a última hora. E assim como vocês ouviram que o anticristo está vindo, já agora existem muitos anticristos que têm surgido. Por isso sabemos que essa é a última hora. Quando você sabe que é a última hora? Quando está surgindo muitos anticristos. Existe o espírito do anticristo, que gera anticristos. Anticristo no singular, que gera anticristo no plural. Esse espírito do anticristo está gerando anticristos. E quando eu sei que é a última hora, quando esse número de anticristos
de anticristãos, de anticristos, está se aumentando. E o que ele fala? Vamos ver. Por isso sabemos que essa é a última hora. Eles saíram do nosso meio, mas na realidade não eram nossos, pois se fossem dos nossos, teriam permanecido conosco. O fato de terem saído mostra que nenhum deles era um dos nossos. Mas vocês têm uma unção que procede do santo, e todos vocês têm o conhecimento. Não escreva vocês porque não conhecem a verdade, mas porque a conhecem, e porque nenhuma mentira procede da verdade. Diga: nenhuma mentira procede da verdade. E aqui fala: quem é mentiroso, senão aquele que nega a Jesus, que Jesus é o Cristo. Este é o anticristo, aquele que nega o Pai e o Filho. Vamos voltar, olha aqui, de novo. Cristo significa o quê? Messias. Barrabás é o filho do Pai. E o povo, a multidão escolheu quem? E até hoje o povo tem escolhido quem? Escolher Barrabás significa o quê? Não é escolher uma pessoa, é escolher uma ideologia, que é o quê? Uma solução rápida, hoje, que me satisfaz, e não uma solução eterna. Ok? Geralmente quem escolhe essa solução? Quem é da multidão, porque a multidão trabalha pelas coisas que perecem, não pelas coisas eternas. Amém? Vocês estão acompanhando isso mesmo? Quero que vocês entendam. E o que João está falando aqui? Que estão começando a surgir muitos anticristos, e isso é um sinal que o fim está chegando. E quem são esses anticristos? Está falando aqui: todo aquele que nega Jesus como o Cristo, que nega ele como o Messias. Quem nega Jesus como Messias? Aqueles que escolheram, que querem soluções rápidas. Então o que ele está querendo dizer? Que existe um evangelho, não é só de hoje não, que desde lá de trás está sendo pregado, que é um evangelho que oferece o quê? Saídas e propostas e soluções rápidas. Venha fazer a campanha tal e todos os seus problemas vão acabar. Pare de sofrer. Enquanto Paulo escreve para Timóteo: participa comigo dos sofrimentos com Cristo, a igreja de Barrabás está ensinando para você: pare de sofrer. Enquanto a igreja do Messias está ensinando a você a estar em paz em meio ao sofrimento, porque Cristo é suficiente, a igreja de Barrabás não fica satisfeita com o sofrimento, ela quer acabar com o sofrimento, ela quer acabar com a perseguição dos homens. A perseguição contra a igreja vai revelar a verdadeira igreja, porque a verdadeira igreja nunca vai lutar contra pessoas. Muitos muçulmanos estão convertendo, porque na hora que vai degolar um cristão, ele escuta aquele cristão orando por ele. Tem vários relatos. Antes de dar um tiro, fuzilar, ele está escutando, orando por ele. No momento você vê um cristão lutando para viver, porque ele está indo como uma ovelha muda para o matadouro, como o mestre dele foi. Ele não morre como um porco, ele morre como uma ovelha. E essa morte está gerando vida e conversão dos seus opressores. Oh, querido, a minha oração é que aqueles que me perseguem, que me odeiam, sejam reconciliados com Cristo, porque eu não sou melhor que eles sejam salvos através do meu testemunho. A minha luta não é contra eles, a tua luta não é contra o teu irmão, a tua luta não é contra teu pai, tua mãe, teu sogro, não. Sabe aquele teu parente que te dá problema? A tua luta não é contra ele, querido, não. O que eu faço? O que eu faço? Põe para fora de casa. O que eu faço? Sabe o que eu faço? Ama. E o amor nunca vai ser demais. E uma hora esse amor vai inundar e vai transformar essa pessoa. Não somos uma igreja de Barrabás, de respostas imediatas. Não, se você veio aqui para ter respostas imediatas, não, aqui não é o lugar. Não. João está dizendo: o fim está chegando quando você souber que está surgindo muitos anticristos. E do mesmo jeito Jesus também fala: o fim virá, não quando tiver guerras, não quando tiver terremotos, mas em contrapartida, enquanto tem anticristos pregando o evangelho que não é de Cristo, ele aponta, este evangelho do reino será pregado aos quatro cantos. O evangelho de amor, o evangelho de reconciliação, o evangelho de perdão. Não vamos pegar em armas, nós vamos dobrar os nossos joelhos, nós vamos perder para ganhar. Essa é a verdadeira igreja. Se você se ofende por pequenas coisas, você está escolhendo Barrabás.
você está na igreja do Barrabás, você não está na igreja do Messias. Aleluia. Quem é o mentiroso senão aquele que nega Jesus como Messias? O que é isso? Todo mundo que nega Ele como Messias, todo mundo que nega a solução que Ele tem para oferecer, não é cristão. É o que? Anticristão. A gente fala muito, olha para mim, eu vou aprofundar. A gente fala muito sobre falso pastor. Não, aquele pastor é falso pastor, aquele pastor só quer lã da ovelha. Mas interessante, a Bíblia fala sobre falso apóstolo e falso pastor, mas no início da igreja primitiva. Eu não tenho tempo de falar tudo isso aqui agora, então eu tive que fazer uma resumida. No início da igreja primitiva fala muito sobre os falsos apóstolos que eles lutavam contra e contra os falsos pastores, mas a Bíblia não fala dos falsos apóstolos e falsos pastores no fim dos tempos. Não fala. A gente tem falado muito sobre falso pastor, falso isso. Sabe o que a Bíblia fala? De falsos cristãos. Se existe o falso pastor e a igreja dele está assim, é porque aumentou o número de falsos cristãos. Tem muito anticristão. A Bíblia fala do espírito do anticristo, do aumento dos anticristos, do falso profeta e do falso mestre. Dos 5 ministérios que estão na Bíblia, apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre, 2 fala que vai se manifestar como falso nos últimos dias: o profeta e o mestre. E eu vou te explicar o porquê. Então eu estou juntando a palavra para você entender. Estou chegando lá na conclusão. Então nós estamos o quê? Escolhendo Barrabás, porque estamos sendo induzidos por falsos mestres e falsos profetas. Não por falsos pastores, não por falsos apóstolos, não. O diabo não está mexendo mais com isso. Ele pegou 2 ministérios dos 5 e falou: é esses 2 que eu vou adulterar nos últimos dias, que é o falso ensino e a falsa profecia. E aí a gente acha, o que é falso ensino e falsa profecia? Eu vou chegar lá, você vai entender. A Bíblia nos fala no livro de Daniel, capítulo 2, versos 44 ao 45. Daniel 44 ao 45, olha o que diz. Vamos bem rápido para mim adiantar. Quem está comigo aqui? Quem está entendendo? Essa palavra vai libertar você. Amém? Vamos lá, Daniel 2, 44 a 45. 2, 44 a 45. Eu preciso que seja mais ágil agora, para a igreja não dispersar. Na época desses reis, o Deus dos céus estabelecerá um reino que jamais será destruído. O povo de Israel queria um reino, queria expulsar o império, queria Barrabás. E aqui Daniel está profetizando o quê? O reino milenar de Jesus e o reino perpétuo de Jesus. Jesus primeiro não vai entrar nessas discussões, mas ele vai entrar primeiro e vai reinar 1000 anos, e depois vai aniquilar de uma vez Satanás, vai libertar ele, vai aniquilar depois dos 1000 anos, e de uma vez por todas vai haver o que? Uma reconciliação. A Bíblia fala que a nova Jerusalém celestial, ela vai descer adornada. O que é isso? Não vai ter mais, irmão, você entender isso? Não vai ter mais divisão entre o céu e a terra, vai ter uma ligação só. Um novo céu e uma nova terra. Por quê? Porque Deus vai fazer o que? A reconciliação. Está entendendo? Então o reino dele vai ser estabelecido e jamais vai ser destruído. E nunca será dominado por nenhum outro povo. Destruirá todos os reinos daqueles reis e exterminará. Mas esse rei durará porque Jesus não vai reinar sobre, ele vai reinar a favor de nós. Porque ele nunca lutou, só pode ser a favor das pessoas aquele que nunca lutou contra as pessoas. Próximo versículo. E esse é o significado da visão da pedra que se soltou de uma montanha sem auxílio de mãos. Pedra que esmigalhou o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro. O Deus poderoso mostrou ao rei o que acontecerá no futuro. O sonho é verdadeiro e essa é a interpretação fiel. Sabe o que ele está falando? Na outra versão ele está falando uma pedra não lapidada por mão de homem. Sabe o que ele está querendo dizer? O único rei que pode reinar para sempre sobre todos os reis e ninguém mais vai ter domínio sobre o outro é aquele rei que é como uma pedra que não foi lapidada por mãos de homens. E quem que é essa pedra? É Jesus. A Bíblia fala que a pedra que os construtores rejeitaram. Por que eles rejeitaram? Porque essa pedra não aceitou lapidação de homens, essa pedra não aceitou auxílio humano, essa pedra não aceitou a mão de homem adulterar quem ele era. Lá no início, no primeiro texto que eu li o que? Isso vem de Deus. A igreja não pode ser lapidada por mão de homem. A pregação não pode
ser forçada pela vontade do homem. A oferta não pode ser ofertada por forçação do homem. Tudo que acontece na igreja tem que ser pelo Espírito. Jesus é uma pedra que não foi lapidada por mãos de homens. É por isso que lá no livro de Êxodo, capítulo 20, versículo 25, fala a lei dos altares, e fala: quando vocês forem edificar um altar para mim de pedras no deserto, não usem ferramenta sobre as pedras. O que ele está falando? Do jeito que você pegar a pedra in natura, coloca ela no altar. Porque altar significa o quê? Consagração e santificação. E aquilo que vai ser consagrado tem que vir do jeito que é, do jeito que Deus fez. Não o homem tentar dar uma lapidada com a ferramenta dele, que se o homem lapidar, profanou. Eu não vou aceitar a oferta que vem desse altar. Deus não só rejeita ofertas, Deus também rejeita altares. Que altares? Que foram levantados com a vontade do homem, com a mão do homem. Querido, aqui nessa igreja não vai reinar a vontade do homem, vai reinar a vontade de Deus. Nem a minha vontade, nem de ninguém. A vontade do Espírito Santo vai reinar aqui. Que a verdade do teu reino reine em mim. Vem com o peso da tua glória. Vem com o peso da tua glória. E é essa a proposta que o anticristo faz. O que é o anticristo? Aquele que está contra Cristo. Cristo quer gerar uma igreja o quê? Não lapidada por mão de homens. Uma pedra que não é lapidada por mãos de homens, mas lapidada pelo Espírito. Isso não provém de homem, provém de Deus. Ele fez você uma nova criatura. Ele gerou no teu coração um novo desejo. Ele transformou você. Isso não é a religião, não é a denominação, é o Espírito Santo. Não é o Diego, não é o Adriano, é o Espírito Santo. E ninguém pode parar isso que ele fez no teu coração. Mas a igreja do anticristo, ela oferece essa outra proposta: respostas urgentes, emergenciais, e uma palavra pautada na necessidade do homem. Uma palavra lapidada pelo homem. Ele começa lá em Apocalipse, vai para Gênesis, vai passeando na Bíblia, costurando uma mensagem para dobrar você. Querido, o anticristo não é aquele cara que está lá no bar bebendo, não. O anticristo não é aquele cara que está lá no prostíbulo prostituindo, não. O anticristo, eu vou te dizer, está dentro das igrejas. E o anticristão está dentro da igreja. Você sabe o que significa Você sabe o que significa anticristo? Anticristão no original, no grego? Pseudo-cristos. É o pseudo-cristão. A paz do Senhor, eu sou crente. Pode vender para mim que eu sou crente. Vende para o cara desse, ele não vai pagar. O cara que esconde atrás da religião dele, ele não te paga. Pode ver. Quem já foi vítima desse pseudo-cristão? Quem já viu o pseudo-cristão tratar mal a esposa, a mulher? Pregar que é uma maravilha? Quem conhece aqui pseudos-cristãos? O que é anticristos no original? Pseudo-cristão. O que é isso na prática? No grego, os falsos cristos. Olha só que tremendo isso. Você acha que o falso cristão é aquele que nega Cristo? Não, ele carrega a Bíblia, carrega. Ele fala de Cristo, fala. Ele cura. Eu vou explicar para nunca mais vocês serem enganados. Os falsos cristos, eles não negam necessariamente a existência de Cristo, mas em contrapartida apresentam uma proposta desleal e mentirosa do verdadeiro evangelho, apresentando-se ao mundo como o centro verdadeiro de suas esperanças, que satisfará todas as suas necessidades do homem e as necessidades do homem no centro. O que é o falso cristão? É quando ele coloca o homem no centro. É quando ele rouba a glória de Deus e ele fala: não, o grande pregador chegou, o grande profeta, o grande homem de Deus. É esses caras que roubam a glória de Deus. Esses são os pseudo-cristos. Ele não nega o nome de Cristo, ele prega, ele ora em nome de Cristo, ele expulsa demônio em nome de Cristo, ele cura, ele é marido de uma mulher só, é tudo. Só que tem o seguinte: a proposta que ele oferece é uma linha muito tênue, é diferente. Por quê? Porque ele quer a glória dele e não a de Cristo. E segundo, porque ele oferece um evangelho humanista que coloca o homem do centro e tira Jesus do centro.
Essa é a diferença. É uma diferença muito pequena. Você acha que o anticristo vai vir com chifre, com garfo? Não, o anticristo já está se manifestando, e os anticristos também. Nós conhecemos muito anticristos. Talvez dentro daqui da igreja tem anticristos, e eles pensam que são de Cristo. Talvez. Quem são esses? Pessoas que não querem o evangelho da verdade, não quer que Cristo seja o centro da vida dele, mas um evangelho que atende à sua necessidade agora, imediatamente. Esse é o anticristo. O anticristo quer confundir você espiritualmente. O que traz legitimidade para a igreja de Cristo é a sua dependência total ao Espírito Santo. Qual é a diferença então de uma igreja cristã do anticristo? A igreja cristã é totalmente dependente do Espírito, e a igreja anticristã, ela é totalmente dependente do homem e das suas necessidades. O homem é o centro, a vontade do homem tem que ser o centro. Quantas igrejas hoje a gente conhece que é assim? Quantos cristãos que a gente conhece hoje que é assim? Pastor, mas o senhor está jogando? Não, eu estou ensinando você a discernir, porque você tem que discernir. A Bíblia fala discernir os espíritos. Você tem que saber isso, para que você não se torne um anticristo e não confunda um cristão com um anticristão. Então quando você for falar, a igreja está assim, a igreja está caída, a igreja de Cristo nunca caiu, nunca adulterou. A Bíblia fala que vem buscar uma igreja adornada, sem mácula, sem mancha. A verdade é que existe a falsa igreja, a jezabélica, e a verdadeira noiva. A verdadeira noiva, ela submete ao noivo. Ela não coloca como prioridade a sua vontade, mas a vontade de Cristo. Amém? Quantos estão entendendo? Amém? 2 Timóteo 4,3 diz: pois virá o tempo que não suportarão, falando sobre falsos mestres. Vamos lá, falsos mestres. Pois virá o tempo que não suportarão a santa doutrina, ao contrário, sentida coceira nos ouvidos, juntarão o quê? Eu falei que dos 5 ministérios, 2 o anticristo vai levantar. Qual é? Falso mestre e falso profeta. Rapidinho, uma pincelada. Como que ele vai usar o falso mestre? Vamos aprender agora. Eles juntarão mestres para si mesmos, segundo os seus próprios. A igreja do anticristo, ela quer Barrabás, ela quer uma resposta imediata. Então ela levanta mestres segundo a sua própria vontade. Ah, aquele lá é mestre, vamos colocar ele aqui na igreja como mestre. Ele vai pregar para você o quê? Que aquilo que é pecado não é. Ah, não é pecado beber não, pode beber. Ah, não é pecado isso não, que lá não é pecado, não. Ah, largar e casar de novo? Não é pecado. Entre tantas outras coisas que eu podia salientar. O falso mestre é aquele que é levantado pelos homens e não pelo Espírito, e para atender às necessidades dos homens. Essa palavra coceira no ouvido, aqui no original, no grego, sabe o que significa? Um anseio, um desejo ardente por aquilo que é proibido. Então ele está falando aqui, ó, antes, quando você começar a pregar a palavra de Deus, em vez de eles tiverem vontade de se voltar para a palavra, sabe o que eles vão fazer? Eles vão ter um anseio, um desejo ardente de fazer o que é proibido, de fazer o que é errado. Eles não vão se converter. Então eles vão levantar mestres segundo as suas próprias vontades. Oh, querido, que nós não sejamos falsos mestres. Quando aqui na igreja a gente ensina a verdade, quando aqui na igreja os pastores ensinam a verdade, às vezes contraria as pessoas, não é porque a gente é ruim, é porque a gente não quer ser uma igreja de anticristo, contra Cristo. O que é anticristo? É pregar um evangelho que desconstrói o evangelho de Cristo. Está desconstruindo. E a gente hoje recebe crentes na igreja, tem que batizar de novo às vezes, tem que ensinar tudo de novo. Por quê? A gente tem que desconstruir nele o que foi construído, porque o que foi construído nele não é de Cristo, é anticristo. Por quê? Nós estamos cheios de muitas vezes de pessoas mimadas, que só querem as suas necessidades atendidas, não querem viver esse evangelho. Aí acha que a gente é duro. Não, o pastor é duro, fulano é duro, ciclano é duro. Não é que nós somos duros, é que nós somos a igreja autêntica. Nós estamos pregando o evangelho autêntico, mas nós não vamos fazer isso por força, nós vamos te ensinar, e o Espírito vai fazer a obra na tua vida. Não sou eu que vou fazer, não adianta. Muito tempo eu já sofri por causa disso, não vou mais. É o Espírito Santo que faz, não é eu. Amém?
Esses falsos mestres, eles negam a doutrina da redenção. 2 Pedro 2:1 fala, falsos mestres que negam a doutrina da redenção pelo sangue de Cristo. Eles distorcem as escrituras para suas próprias crenças. 2 Pedro 1:20 e 21, olha o que fala. 2 Pedro 1:20 e 21 diz: torcem as escrituras por suas próprias crenças. Antes de mais nada, saibam que nenhuma... Agora vamos falar do falso profeta. Quando que eu sei que um falso profeta é falso? Ele profetiza em nome de Deus? Sim. Ele fala em línguas? Sim. Ele roda? Sim. Ele ora, os outros é curado? Sim. Só há uma coisa que difere ele do verdadeiro. O que que é? Vamos ver. Nenhuma profecia da escritura provém de interpretação pessoal, pois jamais a profecia teve origem na vontade. Quando eu sei que um profeta é falso? Quando ele profetiza baseado na emoção, na vontade humana dele ou das pessoas. Então, quando eu sei que um falso profeta está profetizando? Quando ele está profetizando aquilo que eu quero ouvir. Ele profetiza paz quando não há paz. Ou às vezes ele profetiza condenação para derrubar um homem de Deus, uma mulher de Deus, quando não há condenação. Ele perdeu o time espiritual. Eu já vi pastores amigos meus, pastor Cris, ele estava pregando, levantou uma mulher no meio da igreja e começou a profetizar, uma mulher que frequentava a igreja dele, e profetizou um monte de coisa contra ele, tudo mentira, e ela era vizinha dele. Então muita gente da igreja ficou na dúvida, gerou dúvida na igreja. O pastor Cris ficou quieto. Na época a gente orou muito e só orou. Saiu um tanto de gente da igreja, quase fechou a igreja dele. Para piorar, ainda veio uma lei lá de perseguição, lacrar a igreja. Aquela igreja nasceu do coração de Deus, senão ela estava fechada. Passou alguns anos, sabe o que aconteceu? A igreja começou a crescer de novo. Deus justificou ele. E aquela mulher, hoje, ela está internada no hospital de louco. Porque ela profetizou condenação quando não havia condenação. Ela usou o dom profético dela, a influência na igreja, para quê? Para usar como causa própria, porque ela estava descontente com o pastor, para lutar contra homens. Quem está entendendo? Não se usa o microfone, o púlpito, para lutar contra pessoas que não estão em acordo comigo. Não se usa o ensino, ele como mestre, para atacar as pessoas. Não se usa a profecia para os profetas, para profeta, para usar em causa própria, quando você está indignado com alguém, para derrubar alguém. Isso é falso. Porque a profecia nunca deve proceder de vontade. Só vai para a guerra quem tem. Porque quem não tem paz em Deus faz o quê? Pega a arma que tem na guerra e usa na sua própria força, para fazer a sua própria justiça e vontade. Essa é a falsa igreja. Ela não tem a falsa igreja não é falsa porque ela está pintada de preto, porque ela tem uns caras com cabelo diferente. Não, ela é falsa nesse sentido. Ela é igualzinho a outra, é tudo igual, parecido. Mas a única diferença, ela professa o nome de Jesus, ela ora em nome de Jesus, ela professa que Jesus existe, mas a única diferença é que ela busca a sua vontade, tanto do mestre quanto do profeta. Por quê? Porque como profeta, ela quer aniquilar a sua sensibilidade espiritual de discernir no espírito. É isso que o anticristo quer. E como mestre, quer tirar a sua compreensão das coisas do reino. Quem está entendendo? Por isso que ele levanta falso profeta e falso mestre, porque os dois influenciam o que? Na onde? Na percepção espiritual e no conhecimento. O que João falou lá que eu acabei de dizer antes? Eu não estou pregando para vocês como vocês fossem mentirosos. Vocês conhecem a verdade. Eu só estou aqui alertando. O que é isso que ele está querendo dizer? Vocês não conseguiram ser influenciados pelo falso mestre. Mas toma cuidado, que eles estão no meio de vocês. E ele fala, muitos saíram. E se eles saíram, porque nunca foram dos nossos. Eles não resistem. O falso, o que condena o verdadeiro, o falso é o verdadeiro. O falso não consegue ficar no meio do verdadeiro. Ele sai. Quem está entendendo? Então, para vocês nunca mais ser enganados, olha para mim. Falso profeta não é aquele que faz sinais, não. Ah, igual muita gente vai falar de mim, ele orou para tal pessoa, foi curada, e fez aquilo. Ah, ele é falso profeta. Não. O falso profeta, ele faz milagres também.
assim como o verdadeiro. A única diferença é que um faz para a glória de Deus e o outro faz para a sua própria glória. Um faz baseado na vontade do Espírito, o outro faz baseado na vontade da carne e da emoção. É só essa a diferença. Então você tem que andar com aquela pessoa para conhecer a vida dela. Só isso. É essa pequena diferença que faz o cristão do anticristão, o profeta do falso profeta, o mestre do falso mestre. Não pontuar como as igrejas tradicionais pontuam, não, aquele cara está falando em língua, ele é falso. Não, o anticristo também fala em língua. O anticristão também, ele ora para as pessoas que são curadas. Isso não, então não condena um do outro. O que tem que condenar é a diferença, e não no que eles são iguais. E o que eles são diferentes? No sentido de um fazer a vontade somente que é do Espírito, uma dependência total do Espírito, e o outro uma dependência total da estrutura. Então quem sabe muitas tradicionais são até muito mais confiando na sua própria força do que no Espírito. Então são muito mais falhos do que nós. Quando você confia muito mais na sua estrutura do que no Espírito. Lá em 2 Pedro 2:3, 2:2, 2 Pedro 2:2. Eu sei que já é 1h da tarde, mas Deus mandou eu pregar essa palavra. Se Jesus voltar hoje, eu fiz o que Ele pediu. Eu vou embora livre, sabendo que eu fiz o que Ele pediu. Muitos seguirão os caminhos vergonhosos desses homens, e por causa deles será difamado o caminho. Por que nós somos difamados? Porque tem muita gente escolhendo esse caminho. E o verso 3, o que diz? E sua cobiça. O que de novo difere o falso do verdadeiro? A cobiça, a vontade, a motivação. A sua cobiça, tais mestres explorarão com histórias que inventaram. Há muito tempo a sua condenação paira sobre eles, a sua destruição não tardia. Aqui no original fala guiados pelo seu instinto. Eles não são guiados pelo Espírito, eles são guiados pelo instinto deles. Se eu sou guiado pelo meu instinto, eu não sou um verdadeiro profeta, eu não sou um verdadeiro mestre. Então, irmão, eu e você temos que tomar muito cuidado, porque é muito tênue, é muito próximo. É a espada que é capaz de separar o quê? Corpo, alma, espírito. A separação tem que ser cirúrgica, porque senão ela pode ser mortal. Lidar com a glória de Deus, irmão, é algo perigoso. A gente nunca pode tomar para a gente, ela passa pela gente, mas nunca para na gente. Deus me livre disso, que Deus me mate antes, se isso vier acontecer comigo. Quem está entendendo? Como que você conhece que um homem de Deus, uma mulher de Deus é piedoso, é um verdadeiro cristão? Quando a glória sempre é para Deus, quando ele nunca prega ou fala nada da vontade dele. Irmão, o que eu ganho falando a verdade para vocês, humanamente falando? Humanamente falando, não ganho nada. O que eu ganho de falar para um jovem, falar não peca, não prostitui, guarda a tua vida sexual? O que eu ganho com isso? Por isso que as igrejas hoje em dia estão fazendo o quê? Abrindo a porteira. Jesus falou que o caminho que leva à salvação é muito estreito, e temos que tomar muito cuidado para passar por ele. E largo é o caminho que leva à perdição. Estão alargando o caminho para as pessoas passarem, e elas estão passando, mas vão ser perdidas, porque não vão ser salvas. Porque o caminho que se é salvo, irmão, é estreito. Sabe o que é estreito? Porque é uma brecha só que tem que ser tampada ali. É reconciliação. A reconciliação não está longe, ela está perto. Deus te chamou para reconciliar. Deus te chamou para ser um verdadeiro profeta. Deus te chamou para ser um verdadeiro mestre. Deus te chamou para ser um verdadeiro cristão. Então esqueça falsos apóstolos, falsos profetas, falsos pastores. É falsos cristãos, falsos mestres e falsos profetas. É disso que você tem que tomar cuidado, para você não tornar nenhum deles. Você está falando tanto de pastor, mas será que você é um verdadeiro cristão? Ou você é um pseudo cristão? Você busca interpretar a palavra na sua emoção ou no Espírito? Você é guiado pelo seu instinto ou pelo Espírito? Jesus nos alertou em Mateus 24, pois aparecerão falsos cristos e falsos profetas, que realizarão grandes sinais e maravilhas, e que, se possível fosse, enganaria até os eleitos. Falsos cristãos e falsos profetas. A palavra original no grego para anticristo é contra Cristo, no sentido de uma pessoa, uma certa pessoa está em oposição ao trabalho de Cristo. É duas coisas que significa: estar em oposição ao trabalho de Cristo e tomar o lugar de Cristo.
Um verdadeiro cristão, ele nunca toma o lugar que é de Cristo. Ele nunca tira Cristo do centro e senta no lugar dele. É a minha vontade, é as minhas necessidades. Ele nunca faz isso. E ele também nunca se opõe ao que Jesus ensinou. Jesus ensinou o quê? Ame o teu próximo. Jesus ensinou o quê? Divide o que você tem com ele. Jesus ensinou o quê? Perdoai uns aos outros. Se você se opõe a essas coisas, mas a Bíblia fala que contra estas coisas não há lei. Quando você obedece o que Jesus falou, contra essas atitudes suas não tem o que te condene, você é livre. Amém? Quantos aqui querem ser verdadeiros cristãos? Eu não quero ser um falso cristão. Se a sua santidade é fruto, eu peguei essa frase do pastor Luiz, dos seus esforços humanos, não é santidade, é orgulho religioso. A santidade sem o Espírito de Deus é impossível. Só o Espírito Santo pode santificar um lugar para Deus habitar. Lembre-se o que nós lemos hoje lá no início. O primeiro texto que nós lemos, 2 Coríntios 5:17. Ele fala: porque tudo isso vem de Deus. Tudo isso provém de Deus. Olha para o teu irmão, fala: tudo que o pastor está falando não é na minha força que eu vou conseguir, vem de Deus. O que Maria falou? Lucas 1, 34 a 35. Maria falou: como vai acontecer isso? Eu sou uma virgem. E o anjo respondeu: o Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo te cobrirá com sua sombra. Assim, aquele que há de nascer será chamado Santo, o Filho de Deus. Sabe como que isso vai acontecer? Sabe como que você vai conseguir reconciliar pessoas? Sabe como que você vai conseguir perdoar? Mas eu não consigo perdoar, mas eu não consigo amar. Sabe como que isso vai acontecer? O Espírito Santo vai vir sobre você. O poder dele vai te envolver. A projeção, a sombra dele vai influenciar você. Você vai se tornar semelhante a ele. Se coloque de pé no teu lugar. Segunda Pedro, eu vou ler de novo, 1, 20 e 21. Na outra versão que não é NVI. Segunda Pedro, capítulo 1. Eu esqueci de falar uma coisa. Verso 20 e 21. Diz assim: sabendo primeiramente isso, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. Aqui está falando o quê? De mestre. Agora ele vai falar de profeta, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homens, mas os homens da parte de Deus. Pega a sua Bíblia, quem nesse texto está escrito os santos homens? Ou os homens santos? Olha aí. Na minha Bíblia, na original, está escrito os homens santos. Olha na tua Bíblia, por favor, confere esse versículo. Mas os homens santos da parte de Deus falaram movidos pelo Espírito. Quem está assim? 2 Pedro 1, 21. Confere por gentileza. Os homens santos. Quais estão assim também, homens santos? Essa Bíblia que a gente comprou, que é a original, está santos. Essa palavra santo, no original, ela é rajos, que significa puro. Escuta, reto, sem mancha no coração, referindo-se àqueles que são purificados e santificados pela influência da santidade de Deus. Sabe o que ele está querendo dizer aqui? Que os verdadeiros crentes, verdadeiros profetas e mestres, são homens que têm um coração puro, sem mancha. O que é isso? Não profetizam e não ensinam com raiva, com mágoa, com ódio, ou por motivação, ou penalizando. Não, eles têm um coração limpo. Se você, olha para mim, veio de algum lugar ferido, para você profetizar ou ensinar, você tem que ter o coração limpo. Para você ter um coração puro. Por isso que Davi falou: dá-me um coração puro, reto. É isso que Davi estava orando. Rajos, um coração puro. Essa palavra rajos é a mesma palavra que origina a palavra ruios, que é o filho maduro, o filho completo. O que é o filho maduro? Você pega, é a mesma coisa de eu discutir com um bebê, com um Benjamin. Não, é meu. Não, ele é bebezinho, deixa ele ganhar. Então, perdi, é seu. A gente não pode ser imaturo, ter coisas no nosso coração. Nosso coração tem que ser reto. E só vai ser reto quando for limpo. A Bíblia fala: quem habitará no monte santo do Senhor? O limpo de mão e puro de coração. Puro. O falso cristão, ele não vai habitar na presença de Deus. Não, ele pode vir na igreja, mas não vai habitar na presença de Deus. Ele não vai falar aquilo que vem da vontade de Deus, nunca. Porque o coração dele não é puro, tem mancha. Então profetiza, então ensina, mas ensina debaixo de uma mancha, de uma ira, de uma revolta. Se você está magoado,
não profetiza, não ensina ninguém, fica quieto, se consagra. É por isso que quando as pessoas chegam aqui na igreja, a gente já não vai colocando elas, porque muitos chegam feridos, senão vai machucar as pessoas. Se você não está bem, senta. Se você não está bem, dá um tempo, até você ficar bem. Por quê? Nunca foi produzida por vontade dos homens, mas os homens da parte de Deus, os santos, falaram movidos pelo Espírito. O que a verdadeira igreja faz? É totalmente movida pelo Espírito. E a falsa é totalmente movida pela emoção, pela vontade humana. Nós não vamos ser essa igreja. Nós não vamos ser, em nome de Jesus. Se algum momento da nossa vida a gente fez isso, nós queremos pedir perdão para o Espírito Santo. Feche os teus olhos. Se algum momento da minha vida, como pastor desta igreja, eu falei coisas, palavras, baseado na minha emoção, eu me arrependo, Senhor, de todo o meu coração. Se algum momento os profetas da música, os pastores de ensino, deixaram se levar por algum momento pela sua emoção, pela sua experiência pessoal, e falaram algo, todos estamos sujeitos a fazer isso por um momento. Todos estamos, vou dizer, sujeitos a fazer isso por um momento. Mas os verdadeiros não estão sujeitos a fazer isso em todo momento. Nós pedimos perdão, principalmente nós do altar, pedimos perdão, Senhor. Que venha a tua vontade sobre a tua igreja. Que venha a tua vontade sobre a igreja. Nós não vamos profetizar por vontade humana. Nós não vamos ensinar pautado em vontade humana. Nós vamos falar só aquilo que vem do teu coração. Dá, meu Deus, um coração puro, reto, um espírito inabalável. Começa a orar e pedir essa oração de Davi. A verdadeira igreja, o verdadeiro cristão. Para de ficar apontando para falso pastor e olha para você. Até que ponto você é um verdadeiro cristão e até que ponto você é um falso. E que o falso saia hoje. Diga, Senhor, me dá um coração reto, limpo, puro. A minha luta não é contra as pessoas. A minha luta é contra os demônios, os espíritos que tentam atacar as minhas emoções, fazer de mim uma pessoa emocional. Você perde a autoridade, querido. Você perde a autoridade quando você quer que a sua ira opere a justiça de Deus, quer que a tua ira converta o coração das pessoas. Nós não podemos ser uma falsa igreja debaixo de um espírito de anticristo. Não somos contra Cristo, não nos opomos à obra de Cristo, não. Nós somos dependentes dele, dependentes do Espírito Santo. Esta obra, esta igreja está pautada na palavra, e o Espírito Santo de Deus, ele fará a obra na tua vida. Ele vai te converter. Não é eu, não sou eu, o Espírito Santo. Tudo provém de Deus. Novo nascimento provém de Deus. Coração quebrantado provém de Deus. Coração liberal para ofertar vem de Deus. Liberalidade. Corações adoradores vem de Deus. Não, Senhor, não vamos incentivar as pessoas a ofertar. Não vamos incentivar as pessoas a obedecer. Não vamos incentivar as pessoas a adorar. É o teu Espírito. É o teu Espírito, não por força, não por violência, mas pelo teu Espírito. Ore agora e clame ao Espírito Santo. Clame a Ele. Amigo Santo Espírito, venha aquecer os corações. Vem com cura e
o seu poder. Vem manifestar os teus sinais. O que dizer, o que fazer quando Ele vem aqui? Mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez aqui. O que dizer, o que fazer quando Ele vem aqui? Mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez aqui. Nosso amigo, nosso amigo, Santo Espírito. Esperamos pelo seu soprar. Com seu olho venha nos ungir. Com seu fogo vem nos batizar. O que dizer, o que fazer quando Ele vem aqui? Mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez. Vem, vem, vem aqui. O que dizer, o que fazer quando Ele vem aqui? Mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez aqui. Faz de novo o teu povo clama-te mais uma vez. De novo, faz de novo o seu povo clama-te mais uma vez. De novo, faz de novo o seu povo clama-te mais uma vez. De novo, faz de novo o seu povo clama-te mais uma vez. O que dizer, o que fazer quando Ele vem? Mais que ser bem-vindo,
vejamos outra vez. Glória a Deus, amém, aleluia. Aplauda ao Senhor.